tempo, como prega Samuel, o fato de nós tivemos aqui 2 semanas com o pastor Gilson, o pastor Paulo, outra semana eu viajei, semana passada nós tivemos a ceia, de forma que tem um mês que a gente não prega esse livro. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de exposições, tratando de um assunto da mais alta relevância. Por que tantos filhos de crentes estão fora da igreja? Se a gente fizesse uma enquete aqui, talvez a gente encontrasse mais pessoas, mais filhos de crente fora e dentro da igreja. Essa é uma questão muito séria. E o texto que nós vamos estudar hoje, ele nos lembra de alguns detalhes, de algumas situações, ou ele nos oferece algumas respostas para essa pergunta. Uma pergunta bem inquietante, bem traumática. E eu acho que esse texto nos dá algum direcionamento. Conquanto essa não seja uma questão fechada, certinha, mas a gente pode encontrar algumas orientações das Escrituras sobre essa matéria. Vamos ler aí, a partir do verso 19, foi onde nós paramos. A última vez que nós pregamos, nós falamos aí da morte de Eli. E agora a gente vai ler a parte final da narrativa da morte de Eli, que começa no verso 19, do capítulo 4. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo do parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou o menino e acabou, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse que a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Vamos orar? Senhor, quando nós estamos aqui diante da Tua palavra, e nós precisamos da iluminação do Teu Santo Espírito para entendê-la e compreendê-la de forma adequada, honesta, correta. Nós então nos dirigimos ao Senhor e pedimos que o Senhor nos ajude, nos oriente. O Senhor cative a nossa atenção e que aquilo que for exposto possa trazer honra ao Teu nome. Nós assim oramos em nome de Jesus. A Igreja Evangélica Brasileira, ela cresce de forma impressionante, vertiginosamente. Segundo o IBGE, nos últimos 10 anos, o número de evangélicos cresceu 61%. Isso é um número absurdo. No ano 2000, o Brasil tinha cerca de 26 milhões de evangélicos, o que correspondia, na época, a 15% da população. 10 anos depois, em 2010, esse número chegou a 42 milhões, saiu de 26 em 2010 para 42 milhões em 2010, ou seja,
22% da população brasileira em 2010 se declarava evangélica. O próximo censo, porque o IBGE faz a cada 10 anos, o próximo censo em 2020 talvez nos mostre números ainda maiores, porque o IBGE ele faz periodicamente estudos do último censo que foi feito. E é possível que o número de evangélicos tenha crescido ainda mais do ano de 2010 para cá. Existe um demógrafo da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE, um homem chamado José Eustáquio Alves. Peguei essa informação lá no site deles. Ele diz assim: é possível que em 15 anos, olha o que esse homem está dizendo, é possível, ele disse isso agora em 2018, é possível que em 15 anos o Brasil não tenha mais a maioria da população católica. Isso aqui é um absurdo. Nós que fomos colonizados por uma nação extremamente católica, nós que durante muitos anos tivemos uma Constituição que dizia que o Brasil tinha uma religião oficial, que era o catolicismo. Se isso aqui de fato acontecer, é algo impressionante. Ainda mais se levarmos em consideração o fato de que em 1980 o percentual de evangélicos no Brasil, segundo essas estatísticas, era de 6%. Isso faria com que em 40 anos o negócio mudasse, 40 para 50 anos. Então, o crescimento evangélico no Brasil é algo avassalador, é algo inquestionável. No entanto, em meio a todo esse crescimento, surge um problema incômodo, muito incômodo entre os evangélicos. Existem muitas pessoas traumatizadas, escandalizadas, enjoadas com a igreja. Paulo Romero, eu acho que foi ele, num dos estudos que ele fez sobre os evangélicos, há um tempo atrás, ele disse que existiam mais pessoas que eram evangélicas do lado de fora da igreja do que do lado de dentro. Era maior o número de ex-evangélicos do que o número de evangélicos. Ou seja, o número de pessoas que em algum momento na vida já fizeram parte de uma igreja evangélica e se afastaram é um número gigantesco. Essas pessoas, ou elas se afastam definitivamente, ou então elas mantêm um vínculo meramente formal com uma comunidade cristã. Elas aparecem na igreja 1, 2 vezes por mês, num domingo à noite, e é só esse o vínculo que elas têm com a igreja. Elas deixam de ter, por causa de tudo que viram, por causa das decepções, por causa dos problemas, elas deixam de ter real interesse na igreja e nas coisas espirituais. Certamente que existem outros fatores, né? A incredulidade, o afastamento, o esfriamento. E diante de todo esse contexto, um fenômeno específico chama a atenção. Porque entre os traumatizados da fé, destaca-se um número significativo de filhos de pastores. Existe um número absurdo de filhos de pastores fora da igreja. Como que a gente entende esse fato de que até mesmo os filhos de pastores mostram-se
decepcionados e frustrados com a igreja. Existe hoje em dia a chamada, já tem até uma expressão para se estudar esse fenômeno, a chamada síndrome do filho de pastor. Isso é objeto de estudo. Síndrome do filho de pastor. Como que a gente entende essa situação? O que está acontecendo? Será que esse fenômeno é algo novo? É algo do nosso século? É algo da nossa geração? O texto que nós estamos analisando nos diz que não. Já existia lá nos tempos de Samuel esse fenômeno. E isso aconteceu com os filhos de Eli. Quem era Eli? O sumo sacerdote. Ele era um pastor. E quem eram os filhos de Eli? 2 homens perversos, Ofni e Finéias. O caso dos filhos de Eli é, sem dúvida nenhuma, um dos casos mais esclarecedores sobre essa questão. E o que aconteceu com eles traz luz a cada um de nós até os dias de hoje. Esse texto que nós lemos, ele é a última referência bíblica da vida dos filhos do pastor da primeira igreja batista de Siló. A narrativa os capítulos anteriores de 1 Samuel dizem algumas coisas sobre Ofni e Finéias, mas a última referência dos filhos desse pastor é essa aqui. Uma morte trágica, num campo de batalha, longe de casa, depois de anos de devassidão moral, depois de anos de iniquidade, de desprezo para com as coisas de Deus. Impressiona o fato de que Eli, ele não está sozinho. As Escrituras nos mostram muitos outros casos, e não apenas de pastores, mas de homens que conheciam a Deus e tiveram filhos perversos. Homens que não estavam vinculados diretamente à igreja, como um ofício sacerdotal, homens que não faziam parte do clero, mas que eram homens de Deus e que tiveram filhos execráveis. Por exemplo, Adão e Caim, Isaque e Esaú, Davi e Absalão, Ezequias e Manassés. Pais, servos de Deus, homens de Deus que tiveram filhos terríveis, que fizeram coisas terríveis. E, talvez muitos de vocês não saibam, o próprio Samuel. Dá uma olhadinha aí no capítulo 8 de 1 Samuel. Olha o que dizem os 3 primeiros versos de 1 Samuel. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo, Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o juízo. Até Samuel teve problemas nessa área. E, retirando Samuel, os outros casos que eu citei, não eram de pessoas que trabalhavam na igreja. Ou seja, o problema não acontece apenas com filhos de pastor. Acontece
com todos os que são crentes, com todos aqueles que são servos, filhos e filhas de Deus. Eu coloquei no esboço um comentário que o pastor Luiz Saião fez sobre o que a gente está falando aqui. Ele diz assim: acho que uma boa parte da nossa tradição histórica é um pouco problemática e fora de foco. Na Bíblia, pastor não é ninguém especial. Não é um homem santo. Ele é um homem comum. Ele parece um técnico de futebol que deve fazer com que os servos sejam preparados, desenvolvam e amadureçam. Como a nossa tradição e cultura são outras, a gente faz com que essas pessoas sejam elevadas a uma categoria acima dos demais. Assim, eles precisam viver de acordo com as expectativas dos outros. Isso faz com que transfiram as responsabilidades para seus filhos, que são cobrados e sofrem pela falta de bom relacionamento e afeto. Por isso, vários filhos de gente religiosa travam no meio do caminho e ficam com dificuldade em relação à fé. A pergunta que precisa ser feita é: por que isso acontece? Por que isso acontece? Como entender o fato de que crianças que são ensinadas desde cedo, pessoas que desde a sua infância foram educadas, ensinadas pelas verdades do Senhor, chega um momento da vida em que elas tornam-se absolutamente refratárias à palavra de Deus. Que nem ouvir falar de igreja. A história também nos apresenta alguns exemplos famosos de filhos apóstatas. Você já ouviu falar daquele filósofo que declarou a morte de Deus, chamado Nietzsche? Nietzsche era filho de pastor. Talvez um dos homens que mais influenciou e tenha influenciado o ateísmo no mundo. Filho de pastor. Um escritor famoso chamado Hermann Hesse, filho de missionários. Não saber de igreja de jeito nenhum. Por que essas coisas acontecem? Por que aquela pessoa que ocupa o seu pensamento nesse momento, à medida que eu vou falando, por que aquela pessoa, ou aquelas pessoas em quem você está pensando nesse momento, estão fora da igreja? Será que existe uma resposta pronta? Será que existe uma resposta, é isso, matemática? Certamente que não. No entanto, esse texto aqui, ele nos aponta alguns caminhos. Ele nos aponta, ele nos dá algumas dicas para esse fenômeno tão trágico, que traz tanta dor aos nossos corações. A primeira coisa que o texto nos lembra é a verdade de que muitos pais, e nós vamos chegar ao final da mensagem, percebendo que não a única culpa, mas a culpa maior está nos pais, pai e mãe. Muitos pais falham em não ensinar as Escrituras aos seus filhos. Ensina a jogar bola, ensina a nadar, ensina a fazer um monte de coisa, mas a Bíblia não ensina. A principal responsabilidade não ensina. Muita gente imagina e crê
que a responsabilidade do ensino bíblico é da igreja. A igreja vai educar meu filho, a escola bíblica dominical vai ensinar o meu filho. Só que a orientação das Escrituras é completamente diferente. A Bíblia diz que foi a mãe que ensinou as sagradas letras para Timóteo. A mãe e a avó. A Bíblia diz, lá no livro de Provérbios, que o ensino bíblico dado aos filhos pequenos deve ser feito pelo pai e pela mãe. O ensino bíblico é aquele que é dado pessoalmente, no nível do olho no olho. Não pode ser mera abstração, distanciada. É algo que precisa acontecer todos os dias. Você e o filho, você e a filha, ensinando as Escrituras, contando as histórias das Escrituras, transmitindo os princípios bíblicos. Todo dia. Além disso, as Escrituras nos mostram que ensinar é viver. O que eu quero dizer com isso? Se o nosso procedimento dentro de casa, se o nosso procedimento fora de casa, se o nosso procedimento é mostrar que para os nossos filhos que os nossos valores são outros, nós estaremos levando os nossos filhos a ter uma concepção equivocada da fé. Por exemplo, pais que não frequentam a EBD, o filho vai frequentar a EBD? Mas não vai nunca. Pais que não leem as Escrituras em casa, o filho vai ler a Escritura? Seu filho vê você orando? Seu filho que não está mais em casa, quando ele estava em casa, ele encontrava você orando dentro de casa? Filhos que não têm pais que oram, não vão orar. Pais que não frequentam reuniões de oração, terão filhos que frequentam reunião de oração? E as coisas vão se perdendo. E aqui eu quero tratar logo de uma questão que certamente vai estar na mente de muita gente, à medida que eu vou enumerando os argumentos, isso aqui vai estar na mente de muita gente. Vai ter um monte de gente pensando assim, mas pastor, muitos pais fizeram tudo certinho e hoje os filhos estão longe da igreja. É verdade. É verdade. Isso é um mistério. Isso se enquadra na soberania de Deus, isso é um mistério. Tem a ver também com o fato de que fé é algo individual. Mas eu quero responder a esse argumento dizendo para você que se isso é verdade, por outro lado, também é verdade que existe um monte de gente dentro da igreja unicamente porque os seus pais fizeram tudo certinho. Só está na igreja porque os pais fizeram tudo certinho. Ou seja, dizer que fazemos tudo certo e os filhos se perdem não é desculpa para não fazer o que é certo. Porque a pessoa pode muito bem, vou relaxar aqui, porque fulano de tal fez tudo certo e olha onde os filhos estão. Para cada exemplo de um casal que fez tudo certo e os filhos se perderam, existem vários exemplos de casais que fizeram tudo certo e porque fizeram tudo certo, os filhos estão dentro da igreja. E raciocinar dessa forma, ou seja, dizer que fazer tudo certo e os filhos se perdem, então você não... Isso é pragmatismo.
E tem mais uma coisa, que para mim é o pior de tudo, nessa área, nessa questão. Quem não fez tudo certo, carregará para o resto da vida a culpa de não ter feito tudo certo. Enquanto que aquele que fez tudo certo, ele pode descansar no fato de que a minha parte eu fiz. Isso traz consolo. Isso traz alento ao nosso coração. Existiu na Segunda Guerra um advogado alemão chamado James von Moltke, que junto com tantos outros alemães, tem gente que não sabe disso, mas muitos alemães foram contrários ao nazismo. E esse advogado, ele foi preso e morreu por lutar contra o nazismo. Quando acabou a guerra, a esposa desse advogado, uma mulher chamada Freya Moltke, ela disse o seguinte: é muito mais amargo para alguém perder o marido como soldado a favor de Hitler do que perder o marido como soldado contra Hitler. É exatamente isso. É muito mais amargo perder o filho para as trevas, sabendo que você não fez o que deveria fazer. Dói muito mais. Então, a negligência dos princípios cristãos é responsável pelo enfraquecimento da fé de muitos filhos de crentes. Por que tem um monte de filho de crente fora da igreja? Porque ao longo dos anos os pais não educaram os seus filhos nas Escrituras diariamente, olho no olho. Quando a gente estuda a vida de Eli, nós já fizemos isso, nós vimos que uma das características deste homem era a indolência, a preguiça, extremamente negligente na educação dos seus filhos. Nós vimos isso. Então, você não tenha dúvidas. Essa é uma questão fundamental. Se eu educar o meu filho todos os dias nas Escrituras, é garantia de que... Não é garantia. Mas se você não educar o seu filho todos os dias nas Escrituras, é extremamente provável que ele vá se debandar. Porque alguém está chegando no coração dele. Se não é a palavra de Deus, se não são os princípios das Escrituras, serão outros valores, serão outros princípios que não das Escrituras. Diariamente, nós precisamos ensinar os princípios cristãos aos nossos filhos. Diariamente, nós precisamos orar com os nossos filhos, pelos nossos filhos. Papel do pai e papel da mãe. Ambos precisam fazer isso. Segunda resposta para o fenômeno de filhos de crentes abandonarem a fé se deve ao fato de que muitos pais negligenciam o fato de que filhos precisam de limites. Muitos pais acham que seus filhos são maravilhosos, de que seus filhos são a oitava maravilha da natureza, da terra, né? Olha para o filho e diz assim: não existe criança mais linda que a minha, mais educada que a minha. Não consegue enxergar a verdadeira natureza do filho. Recusam-se a acreditar que o filho, que a filha é capaz de tanta iniquidade. Nunca
nunca estudaram uma doutrina chamada de depravação total. Qual foi um dos principais problemas de Eli? Olha aí, capítulo 3, verso 13. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre. Deus falando, né? Eli, eu vou julgar a sua casa pela iniquidade que você bem conhece, porque os seus filhos se fizeram execráveis. E você fez o que, Eli? E você não os repreendeu. Seus filhos fizeram um monte, aprontaram um monte. E o que você fez, Eli? Nada. Você foi omisso. Você não os repreendeu. Filhos precisam de limites. Filhos precisam de disciplina. E se eles não forem disciplinados, e se a eles não for dado limite, eles vão se tornar. Aí você completa o que você quiser completar. Nós levávamos Arthur a um pediatra. Quase todas as consultas ele virava para a gente e dizia assim: pai, mãe, o que você tem dentro de casa é um bichinho. Isso aqui é um bichinho que precisa ser adestrado. Eu nem sei se ele é crente, eu acho que não é, mas está certo. Precisa de adestramento. Filhos precisam ser adestrados. E o adestramento passa por disciplina. Olha o que Salomão diz em Provérbios: quem se nega a castigar o seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Provérbios 13, 24. Depois Salomão ainda diz assim: não evite disciplinar a criança, se você a castigar com a vara, ela não vai morrer. No outro provérbio ele diz: discipline o seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. No outro provérbio Salomão diz: a insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina livrará a criança da insensatez. Disciplina. Mas o que acontece é que muitos pais e muitas mães, por não estarem presentes na vida dos filhos, porque trabalham muito tempo, quando chegam em casa e ficam sabendo das artes, das iniquidades dos filhos, ficam com culpa de discipliná-los, fogem da responsabilidade de exercer a disciplina e não percebem que, ao não exercitar a disciplina, estão causando um mal ainda maior. Eli, a sua casa vai ser julgada, você vai perder o sacerdócio, porque os seus filhos aprontaram um monte, se fizeram execráveis e você não os repreendeu. Você ficou quietinho, você fingiu que não estava vendo, você tapou o sol com a peneira. Irmãos, a ausência de disciplina gera um sentimento de ausência de lei. Você entende o que é isso? A ausência de disciplina provoca ausência de lei. Se você tem dúvidas disso, olhe para o cenário político da nossa nação. A impunidade leva um monte de político a desrespeitar as leis porque sabem que não serão punidos. A ausência de disciplina provoca sentimento de ausência de lei e, consequentemente, de desrespeito à autoridade. Todos vocês já ouviram falar de que
Há um desrespeito geral na nossa sociedade pela figura do professor. Por que existe um desrespeito geral pela figura do professor? Porque as últimas gerações são de crianças, de adolescentes, de jovens que não são disciplinados em casa, que não têm um referencial de autoridade. A ausência de disciplina provoca sérios danos à formação do ego e da personalidade da criança. Porque uma criança que não é disciplinada, cujas vontades são sempre feitas, ela é mimada o tempo todo. Ela acha que ela pode tudo. E um dia ela vai se deparar com a vida e vai perceber que ela não pode tudo. Foi isso que aconteceu com Ofni e Finéias. O texto bíblico dá a entender que eles se tornaram execráveis pela falta de disciplina. O juízo divino veio sobre a casa de Eli por causa daquilo que seus filhos fizeram. Você percebeu o que eu acabei de falar? O juízo divino veio sobre a casa de Eli, porque ele fez algo errado. Deus deixou de disciplinar Eli? Eli era filho de Deus e fez algo errado. O pai deixou de disciplinar o filho? Você está entendendo isso aqui? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por Ele és repreendido, porque o Senhor corrige ao que ama e, açoita, disciplina a todo que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? O autor aos Hebreus tinha que vir na sociedade atual, né? Qual é, autor aos Hebreus, o filho a quem o pai não corrija? Olha para o século 21, vai ter um monte. Mas, se estáis sem disciplina, da qual todos se têm tornado participantes, sois então bastardos e não filhos. Muitos pais rejeitam a verdade de que seus filhos precisam de limites, precisam de disciplina. E serve inclusive para filho grande, que está debaixo do seu teto. Casou, foi embora, aí é ele Deus. Mas está debaixo do seu teto, debaixo da sua responsabilidade, é claro que você não vai apanhar a vara e bater no marmanjo de 17, de 20 anos. No entanto, com filho grande, nós usamos de outros métodos de repreensão. Eu me lembro, já era marmanjo, já votava. Um dia meu pai virou para mim e falou assim, aqui dentro dessa casa mando eu. Se você não estiver satisfeito, pega suas coisas e vaza. Graças a Deus porque ele falou isso para mim. Filhos precisam de disciplina. Deve ficar claro, né, e acho que você entende isso, que quando eu falo disciplina, eu não estou falando de violência, eu não estou falando de descontrole emocional. Disciplina, ela deve partir de regras, deve ser aplicada com coerência. A disciplina, ela visa o benefício da criança. É para o bem dela. Terceira resposta para esse fenômeno de filhos de crentes abandonarem a fé.
se deve ao fato de que pai e mãe não se entendem e os filhos são altamente afetados. Eli teve 2 filhos, e em momento algum é mencionado o nome da mãe no texto sagrado. Ela não aparece em nenhuma parte das Escrituras, e é interessante o fato que, ao mesmo tempo em que a Bíblia omite a mãe dos filhos de Eli, a Bíblia fala da mãe de Samuel. São textos que aparecem juntos na narrativa. A mãe de Samuel, quem é Samuel? Samuel é aquele que vai substituir os filhos de Eli. A mãe de Samuel, ela tem grande destaque no texto sagrado. E vocês acham que isso é por acaso? O ambiente no qual os filhos são criados é fundamental para a saúde espiritual, para a saúde emocional, para a formação da criança. Aquilo em que de fato cremos vai aparecer na nossa convivência. Do pai, da mãe, dos cônjuges. Se ensinarmos aos nossos filhos que é necessário se submeter à palavra de Deus, mas em casa o pai desrespeita a mãe, o pai não mostra gestos de amor, de carinho, de valor pela mãe. Se o filho não vê, não tem no pai uma referência de respeito, de consideração pelo sexo oposto, ele vai crescer tendo respeito pelo sexo oposto? Se o filho ou a filha não vê a mãe cuidando, tomando conta, amando, manifestando amor e carinho para com o marido, a filha vai aprender isso. Não tem como ensinar por conceitos abstratos. As brigas, os desentendimentos, as mentiras, o orgulho, a falta de perdão, tudo isso, os seus filhos, os meus filhos, eles estão vendo, eles estão percebendo, e isso ao longo de anos vai sugerir aos filhos que o evangelho que nós professamos não tem todo esse poder de transformação. Porque se o evangelho transforma pessoas, por que o meu pai não é transformado? Por que a minha mãe não é transformada? E vai colocando na mente do filho que esse evangelho não tem lá todo esse poder. É muito interessante o que o salmista fala ao tratar dessa questão. Lá no Salmo 127, ele diz assim: os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. O salmista aqui, ele faz uma exaltação aos filhos e compara os filhos com uma flecha. E para que os filhos, no caso as flechas, se realizem na vida e se completem como pessoas, é preciso que o arco ele esteja ajustado e seguro. Se uma das pontas do arco se soltar, o que acontece com a flecha? Ela perde o equilíbrio. Da mesma forma, se um dos cônjuges não cumprir a sua função na educação, a flecha, ela perde o apoio e, como consequência, ela vai perder a sua direção. Existem casais que estão separados dentro de casa. Existem casais que vivem casamentos de fachada, e os filhos sabem disso. Os filhos sabem disso. E você acha que isso não afeta a fé dos seus filhos? E vocês acham que os filhos não vão olhar
para essa realidade e questionar o Evangelho? O Evangelho que meu pai professa diz que o marido deve cuidar, zelar, amar a esposa, e olha como meu pai procede. E aqui eu nem vou entrar no mérito do julgo desigual. Nem vou tratar desse assunto aqui. Quarta resposta para esse fenômeno de filhos de crentes abandonarem a fé se deve ao fato de que os pais precisam pegar leve. Se existem aqueles que são omissos como Eli, existem aqueles que vão ao outro extremo. Alguns pais, motivados pelo zelo religioso, acabam cobrando demais dos seus filhos e exigindo o tempo todo dos seus filhos. Ainda usando lá a figura de Davi no Salmo 127, o arco, ele precisa ser flexível para que haja ajuste na flecha. Pais inflexíveis, pais dominadores, eles não permitem que seus filhos cresçam com saúde emocional, com saúde espiritual. Eles acabam apertando demais e acabam entortando a flecha. Existe uma quantidade incontável de crianças e de adolescentes, cheias de traumas, cheias de fobias, oriundas das tradições e das disciplinas sem fundamento dos pais. Muitas vezes na casa falta afeto, falta atenção, falta o olho no olho, falta o afago, o carinho, a brincadeira. Paulo nos disse que os pais não devem irritar aos seus filhos. A ideia do texto original ali de Paulo é que os pais não devem agir de modo a fazer o filho a perder a coragem e a vontade de prosseguir. Talvez essa seja uma das maiores dificuldades de pais que são extremamente zelosos, que enfatizam demais a lei, que enfatizam demais os mandamentos, mas são incapazes de manifestar graça, de expressar amor, de demonstrar bondade, que é a essência do Evangelho. Muitos filhos de pastores têm horror à igreja por causa do peso que foi colocado sobre eles pela igreja e pelo próprio pai. Irmãos, filho de pastor não é pastorzinho. A cobrança sobre eles deve ser igual à de qualquer outra criança, nem menos e nem mais. E aqui, uma questão muito importante. Aproveito para falar. A igreja, ela precisa saber, a igreja precisa entender que ela não é mais importante para o pastor do que os seus filhos e a sua esposa. Não é. Uma das atitudes mais sábias de uma igreja é fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que o seu pastor tenha uma excelente qualidade de vida com a sua família. Porque se a família pastoral for destruída, quem que vai sofrer junto? Quem que vai sofrer junto com a destruição da família pastoral? Quinta e última questão, envolvendo filhos de crentes fora da igreja. A família é a nossa maior prioridade depois de Deus. Muitos pais consagrados fazem de tudo na igreja e na fé,
e deixam seus filhos em segundo plano. E motivados pela culpa, pelo ativismo, caem num processo de envolvimento exagerado com atividades da igreja e abandonam a família. O texto não diz, mas pode ser que esse tenha sido um problema na vida de Eli. Ele tem ali se envolvido demais no sacerdócio e acabou negligenciando a vida familiar. Existe um texto na Bíblia que eu acho demasiadamente triste. Talvez seja, eu não sei, pode ser que existam outros, mas talvez esse aqui seja um dos mais tristes para mim. Está lá em Cantares 1:6, quando o autor de Cantares diz assim: me puseram por guarda de vinhas, porém a minha vinha eu não guardei. Me puseram por guarda de vinhas. Eu guardava dos outros, mas a minha eu não guardei. Pastor que cuida do filho dos outros, mas não cuida do próprio. Gente dentro da igreja que cuida de uma porção de ministério, mas não cuida do ministério do lar, da casa. Paulo estava atento a esse perigo, porque ele chega no fim da vida dele e ele diz assim: subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Muitos pais fazem de tudo na igreja, fazem de tudo nas coisas da fé, e acabam deixando os seus filhos em segundo plano. E se esquecem de que a família é a nossa maior prioridade na vida depois de Deus. Sinceramente, eu não creio que esse seja o problema da nossa igreja. Na verdade, o nosso problema aqui é exatamente o contrário. É exatamente o oposto. Que também é um grande problema. Porque se os filhos percebem o descaso dos seus pais com a igreja e com as coisas de Deus, eles também aprendem. Nem envolvimento demasiado, nem quase nenhum envolvimento. O filho não tem a atenção que precisa quando o pai está envolvido demais nas coisas ligadas à fé, mas o filho também aprende descaso com a igreja. E existem aqueles que terceirizam a criação dos filhos, não por causa da igreja, mas por causa do trabalho. Não tem tempo para os filhos, e o pouco tempo que tem, o pouco tempo que possuem, porque estão trabalhando muito, o pouco tempo que possuem, tempo este que deveria ser direcionado para levar o filho às coisas da fé, é usado para levar o filho para programações fora da fé, longe da fé. E depois passam os anos lamentando o fato de que os filhos estão fora da igreja. E não percebem que eles, os pais, foram os principais agentes pelos quais os filhos estão fora da igreja. Então, gente, perceba que não é por acaso. Se por um lado a gente não tem uma resposta pronta, por outro lado a gente tem alguns caminhos. Tem algumas coisas que as Escrituras nos indicam. E eu encerro fazendo duas observações pertinentes e importantes que precisam ser feitas. Primeiro, apesar dos erros paternos, dos erros maternos,
deve ficar claro que cada um de nós é livre para tomar as próprias decisões. Por isso que muitos pais fazem tudo certinho e o filho vai embora, porque a fé é individual. Mas isso se aplica a outro caso também. Tem pai que é incrédulo e o filho se converte. Cada um de nós é livre para tomar as suas próprias decisões. Os 2 melhores reis de Judá tiveram pais perversos e maus. Conhece a história? Você conhece a história bíblica. Ezequias era filho de Acais, Josias filho de Amon. Eles não se entregaram à herança familiar problemática. Os 2 melhores reis de Judá tiveram pais perversos. De igual modo, cada filho deve reagir encarando a sua própria responsabilidade. Há filhos que aqui estão, que já entendem o que eu estou falando. No final das contas, eu quero dizer o seguinte: não adianta você culpar os pais, não adianta você culpar a igreja, não adianta você culpar a vida. É você e Deus. Seu pai pode ter errado, sua mãe pode ter errado um monte, mas no final das contas é você e Deus. Isso aqui precisa ser falado. Segundo, e eu encerro com essa palavra. Abra aí rapidamente, por causa da nossa hora, Malaquias capítulo 4. O último livro do Antigo Testamento. Deixe aberto aí no capítulo 3 e 4. Malaquias, ele é um profeta messiânico. Preste atenção nisso, porque é importante, pela forma como eu vou encerrar aqui o meu sermão. Malaquias é um profeta messiânico. Ele cita Jesus em vários momentos. No verso 1 do capítulo 3, ele diz que Cristo virá para o seu templo e ele cita o precursor de Jesus. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. 2 versos depois ele diz que Cristo vai purificar o seu povo. Verso 3, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Lá no capítulo 4, verso 1, ele diz que a vinda de Cristo trará julgamento. Depois, no verso 2, ele diz que Cristo é o sol da justiça, que cura o seu povo. Ele diz, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então, primeira coisa que você precisa saber, Malaquias é um profeta messiânico. Segunda coisa que você precisa saber, Malaquias trata no seu livro de problemas como indiferença, cinismo, frieza e apatia. Talvez aquilo que exista no coração dessas pessoas que estão fora da igreja. Indiferença, cinismo, frieza e apatia. E Malaquias nos diz que essas coisas, elas só podem ser tratadas, elas só podem ser solucionadas por uma percepção, por uma compreensão de quem é Jesus Cristo. Do contrário, essas coisas não irão mudar. Agora, observe como que ele encerra o seu livro. Observe como que o Antigo Testamento ele é encerrado. Eis, verso 5 do capítulo 4, que eu vos enviarei o profeta Elias,
Gente, quem é o profeta Elias? Jesus Cristo. Eis que eu vos enviarei, Jesus Cristo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele, Jesus, converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Meu irmão, se as coisas na sua casa, assim como na casa de Eli, desandaram, só Cristo. Você já tentou de tudo, você já fez de tudo. O que você tem como resposta é indiferença, é cinismo, é frieza, é apatia. Só Cristo. Diante da terrível síndrome dos filhos de Eli, só Cristo. Nós cantamos aqui hoje, não por acaso, eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado, Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Só Cristo. Malaquias está dizendo, Ele converterá o coração dos filhos aos pais. Conta-se que a mãe de Agostinho chorava e orava todos os dias. Todos os dias ela pranteava pelo seu filho. E alguém uma vez virou para ela e disse, Mônica, calma, é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas. Meu irmão, não permita que os seus olhos se sequem pelos seus filhos. Se os seus filhos estão fora da igreja, não permita que os seus olhos se sequem. Ore, clame a Jesus, porque como disse Malaquias, só Ele é capaz de converter o coração do seu filho. Só Cristo é capaz de converter o coração da sua filha e de trazê-los novamente à fé. E você acha que Ele não quer? Que Deus genuinamente nos leve a orar todos os dias pelos nossos filhos. Aqueles que têm filhos na fé não estão livres. Que orem todos os dias para que seus filhos permaneçam na fé. E aqueles que não têm, que orem para que os seus filhos venham à fé. E aqueles que têm filhos pequenos, como os meus, que orem para que Deus ilumine a mente deles, o coração deles, e que no tempo certo, no tempo de Deus, eles sejam alcançados por aquela graça irresistível que chama, que justifica, que sela. Que Deus tenha misericórdia das nossas casas, dos nossos lares, porque certamente não existe nenhuma dor maior no coração de um pai e de uma mãe do que ver um filho longe da fé. Vamos orar? Ó Deus, certamente que muitos pais e muitas mães aqui neste momento
olham para trás e dizem: o que foi que eu fiz? Onde foi que eu errei? Ó Deus, tenha misericórdia, compaixão desses pais e dessas mães. Leva, ó Deus, esses irmãos e irmãs assim como a mãe de Agostinho, clamarem ao Senhor pelos seus filhos todos os dias. Ó Deus, nós te pedimos, salva os nossos filhos. Nós não queremos passar a eternidade longe dos nossos filhos. Hoje nós dedicamos o Benjamim e assim nós dedicamos todo domingo as nossas crianças ao Senhor. Dá-nos, ó Deus, o privilégio, a alegria de vermos os nossos filhos convertidos. Dá-nos, ó Deus, a alegria e o privilégio de vermos os nossos filhos amando mais as Escrituras do que o time de futebol. Amando mais as verdades da Tua palavra do que a namorada. Dá-nos o privilégio, ó Deus, de vermos os nossos filhos nos acordando no domingo pela manhã e dizendo: pai, levanta, porque senão a gente vai chegar atrasado na EBD. Ó Deus, salva os nossos filhos. Não permita que os nossos filhos morram execráveis como Ofni e Finéias. Dá-nos o privilégio do pai, da parábola do filho pródigo. Dá-nos o privilégio daquele homem que viu o filho retornar. Faz isso, ó Deus, na minha casa. Faz isso na casa, no lar dos meus irmãos e das minhas irmãs aqui. Que Jesus Cristo possa converter o coração dos nossos filhos. Esse é o nosso pedido. Para que a gente possa de todo o coração cantar que a nossa casa será chamada uma casa de bênção. Faz isso, ó Deus, nas nossas casas, nos nossos lares, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé e vamos encerrar cantando ao Senhor.